On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic, and to invite him to address the Assembly. Senhor representante do Presidente Abdullah Shaheed, Senhor Secretário-Geral António Guterres, Excelências, para o Senhor Presidente Abdullah Shaheed vai a minha saudação e o total apoio às suas prioridades: recuperar da pandemia de forma sustentável, ter em conta os direitos humanos, revitalizar as organizações multilaterais como as Nações Unidas. Agradeço ao Presidente cessante, Volkan Bozkır, uma já histórica Assembleia Geral. Senhor Secretário-Geral, como aqui disse em junho, felicito pelo exemplar primeiro mandato. Agradeço à Assembleia Geral a confiança depositada na pessoa certa, no momento certo. Apoio integralmente o apelo ao cessar-fogo global, o processo de reforma das Nações Unidas, a Call to Action for Human Rights. Tal como apoio as prioridades escolhidas numas Nações Unidas 2.0, numa agenda centrada nas pessoas, respondendo à pandemia, alcançando a paz e a segurança internacionais, galvanizando a ação climática, atingindo os objetivos do desenvolvimento sustentável nesta década de ação, assegurando a centralidade dos direitos humanos, promovendo a igualdade de género e equacionando os desafios da transformação digital. Excelências, a pandemia, a crise económica e social dela emergente, a recente evolução no Afeganistão recordam-nos evidências que não podemos nem devemos esquecer. Primeira evidência: o mundo é multipolar. Nenhum polo, nenhuma potência, por poderosa que seja, tem condições para enfrentar sozinha ou com alguns parceiros apenas alterações climáticas, pandemias, crises económicas e sociais, terrorismo, desinformação e ainda promover movimentos de população ordenados e seguros, proteção dos mais vulneráveis e os direitos humanos. Segunda evidência: a governação de um mundo multipolar exige compromisso e concertação entre as nações, isto é, multilateralismo. Terceira evidência: o multilateralismo, perante desafios que ultrapassam fronteiras e exigem respostas conjuntas, tem de se fundar no direito internacional, nos valores da Carta, no reforço das organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas e agências especializadas. Quarta evidência: sempre que hesitamos quanto ao multilateralismo, sempre que pomos em dúvida o direito internacional e as organizações internacionais, falhamos. Bem o vimos na resposta à pandemia, na reação a crises emergentes, na promoção da paz e da segurança. A nossa agenda comum e o recente relatório do Secretário-Geral, com ideias inovadoras, são o nosso melhor roteiro. Quinta evidência: importa ampliar, aprofundar e acelerar as reformas nas Nações Unidas, na gestão, na paz e segurança, no sistema de desenvolvimento. E também avançar na reforma do Conselho de Segurança, retrato do século XXI, pelo menos com presença africana, do Brasil e da Índia, como membros permanentes. Mas isso implica também meios financeiros adicionais.
é que afirmar o papel das Nações Unidas, mas resistir às reformas, negar recursos, significa, na prática, enfraquecer o multilateralismo e criar situações de crise com prejuízo para todos. Excelências, Portugal esteve sempre, estará sempre do lado dos consensos que resolvam as crises. Portugal está, tal como a União Europeia, do lado do multilateralismo, das Nações Unidas, da ordem internacional baseada em regras, dos direitos humanos. Portugal está empenhado na reforma da Organização Mundial de Saúde, no Tratado Internacional sobre Pandemias, na garantia das vacinas como bem público global. Portugal está comprometido com a Agenda 2030, com o alívio da dívida externa dos países mais vulneráveis, com a realização do Pacto Global das Migrações como país campeão para a OIM. Portugal organiza com o Quênia, em 2022, em Lisboa, a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, dimensão essencial da ação climática. Portugal apoia o reconhecimento do direito ao ambiente saudável. Portugal participa em operações de paz. Portugal defende o diálogo Europa-África e a ação internacional para estabilizar o Sahel, a segurança marítima no Golfo da Guiné e a cooperação com Moçambique na luta contra o terrorismo. Portugal não altera o seu rumo. Demonstrou na presidência do Conselho da União Europeia, na participação na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que celebra 25 anos de vida, na projeção do português a caminho de 300 milhões de falantes. Demonstrou também na corajosa iniciativa do presidente Jorge Sampaio, que nos deixou há dias, da plataforma de acolhimento aos estudantes sírios, alargada depois a refugiados afegãos. Excelências, nós não mudamos de princípios e manteremos também o mesmo rumo no caso de nos darem a vossa confiança para um mandato no Conselho de Segurança daqui a 5 anos. Consideramos que as grandes questões do nosso tempo, o clima, a pandemia, as crises económicas e sociais, as guerras, as inseguranças, as migrações, os refugiados, só demonstram que o isolacionismo, o protecionismo, o unilateralismo, a intolerância, o populismo e a xenofobia inevitavelmente conduzem a becos sem saída. A mensagem do secretário-geral de hoje é clara, é lúcida e é virada para o futuro. É mais do que um apelo aos Estados, é um apelo a todos os cidadãos do mundo. Não é só no clima que não existe planeta B, é em tudo. Ou todos nós, em todo o mundo, disso temos consciência, ou os governantes serão tentados a fazerem discursos, por um lado, a prometer multilateralismo e a esquecê-lo, a adiá-lo, a paralisá-lo, a perderem tempo. 20 anos depois do 11 de setembro, 6 anos depois do Acordo de Paris, 1 ano e meio depois do começo da pandemia, precisamos, mais do que nunca, de um multilateralismo efetivo, não nos discursos, nas ações. Não há mesmo mais tempo a perder.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Portuguese Republic for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency.